Boa tarde a todas e a todos, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Cumprimento todos que estão neste plenário, cumprimento a todos e a todas que assistem pelos canais institucionais do Senado e pelas nossas redes sociais. Hoje, completamos uma semana do dia em que o Brasil teve conhecimento do plano de assassinar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice da sua chapa, Geraldo Alckmin, e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Um plano para matar, senhoras e senhores. E isso nos leva à seguinte reflexão. Enquanto uns agem, presidente, para acabar com a vida, outros se dedicam a acabar com a fome, com a miséria, com as desigualdades sociais, fazendo do seu mistério institucional um verdadeiro mistério social. A única coisa a que esse país deve continuar a perseguir é a vida plena e digna de cada uma das brasileiras e dos brasileiros, como tem feito o governo do presidente Lula de maneira incansável, amparado pelos valores democráticos e pelo funcionamento das instituições. O que esperamos é que a democracia siga fortalecida, resguardando a vontade soberana do povo. Afinal, queiram ou não queiram, ainda estamos aqui. E por estarmos aqui, nós seguimos dispostos, atentos e atentas para defendê-la dos anseios golpistas e das tentativas de causar instabilidade e dar voz ao medo, ao ódio e ao terror em nosso país. As investigações da Polícia Federal resultaram no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com outras 36 pessoas, incluindo militares e 4 ex-ministros, pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. É grave, é gravíssimo. Golpe de Estado e morte de pessoas. O planejamento dos assassinatos foi documentado e batizado de punhal verde e amarelo, uma expressão de morte, uma punhalada. E vejam só, foi impresso no Palácio do Planalto, pelo então número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general Mário Fernandes, também indiciado. Uma trama golpista que não se limitou a pensar em matar. Alguns estão dizendo que pensar em matar não é crime, mas não se limitou a pensar em matar, como se isso não fosse suficientemente grave. A tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em 12 de dezembro de 2022 em Brasília é um dos fatos que mostra a conexão entre o plano de golpe de Estado denunciado pela Polícia Federal e os acampamentos em frente aos quartéis. Um plano que levou um caminhão-tanque de 60 mil litros de querosene de aviação para ser explodido no aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro de 2022, quando 3 sujeitos puseram em prática o atentado para provocar comoção social, capaz de desencadear a decretação de estado de sítio e intervenção militar. Um planejamento que culminou na invasão e na depredação do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto, em 8 de janeiro de 2023, causando perdas enormes, perdas patrimoniais enormes e de itens com inestimáveis valores históricos, além da intimidação e da violência, consequências de atos antidemocráticos orquestrados. Os episódios de horror em plena capital do país eram parte do plano. Afinal, o tal clamor popular
justificaria o golpe. Não podemos desconsiderar o malfadado ataque ao Supremo, perpetrado por mais um bolsonarista, ainda agora em novembro. Esse atentado é certamente produto deste clima criado no país por Bolsonaro e seus cúmplices, agora indiciados pela Polícia Federal. Isso valeu, inclusive, uma vida da pessoa que estava com os artefatos. As conexões com o complô golpista vão se tornando, senhoras e senhores, mais evidentes. Estivemos muito próximos de um golpe de Estado, urdido nos círculos palacianos, que teria como grave consequência, isso sim, o tolhimento de nossas liberdades e da convivência democrática. E depois de matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, quais seriam os próximos passos? Tomar posse da República e repetir um passado nada distante? Um novo AI-5, como alguns movimentos que idolatram Bolsonaro defendem? Ou um estado de defesa, como explicitado na minuta golpista? O fechamento do Congresso Nacional? A cassação de quantos e quais de nós, senadores e senadoras, deputados e deputadas, eleitas e eleitos pelo povo? Senhoras e senhores, a defesa da democracia não é compatível com meios termos. Ela deve ser absoluta, reta e inquestionável. E caminha no sentido contrário do autoritarismo, do ódio, das mentiras, da tentativa de desestabilizar um país e de destruir suas instituições. Portanto, não há de prosperar qualquer iniciativa que busque anistiar os que agiram contra a democracia. Tolerar o horror não é uma opção, é um dever. Quero finalizar saudando as autoridades que muito trabalharam para que tudo isso fosse revelado, em particular a Polícia Federal. Saúdo também a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, por sua atuação em defesa da Constituição, do Estado de Direito e da democracia. Ao mesmo tempo, espero que atuem com celeridade e justiça para punir os que conspiraram para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Já vivemos uma ditadura e nunca mais queremos revivê-la. Esse Congresso Nacional, portanto, deve ser intransigente em relação às pessoas que tramam contra a democracia e contra vidas. Não deve haver espaço no Brasil para ações que atentem contra o regime democrático e para aqueles que planejam tirar vidas. Não custou pouco a democracia nesse país. O nosso país conviveu com uma ditadura civil, com uma ditadura militar, com mais de 300 anos de escravidão, um país colonizado, com o extermínio do seu povo nativo e a construção histórica que nós fizemos no processo de redemocratização, ainda no século passado, tão recente, portanto, merece todo o nosso respeito. Tratemos nossas divergências, porque elas existem e são profundas, como se diz no jargão, nas 4 linhas do campo. Tratemos assim nossas divergências, com respeito à Constituição e com respeito ao Estado Democrático de Direito. Muito obrigada, senhor presidente.